Fala Vascaíno, fala Vascaína, um bom dia, um casaca no seu coração, uma semana abençoada. Eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para nos conceder essa honra, este privilégio. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike. E, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Humildemente, aproveito o ensejo para poder pedir a todos os amigos para se inscreverem lá no canal alternativo. Este canal tem mais de 60 mil inscritos. Eu estou fazendo as nossas lives lá no canal novo, portanto preciso aí da sua inscrição. O link do novo canal deixarei aí fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo. E meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre a situação do Campeonato Carioca. A rodada não foi boa para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama praticamente eliminado. Vamos falar aí sobre o jogo contra o Flamengo. O clássico pode ser adiado aí, gente. Vamos falar também sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama. E neste final de semana, a política pegou fogo no Vasco da Gama, certo? Salgado peticionou, pediu para poder tirar o Camilo Rulieri da ação. A liminar do Mussa pode cair essa semana, então tem muita coisa para a gente falar aqui. Com relação ao Campeonato Carioca, meus amigos, neste final de semana começou a 9ª rodada do Campeonato Carioca, uma rodada que foi péssima para o Vasco da Gama, resultados ruins, perfeito. O Vasco da Gama se distanciou mais da zona de classificação. O primeiro clube é o Fluminense. O Fluminense está com 16 pontos e o Vasco da Gama está apenas com 10 pontos. O Fluminense abriu 6 pontos. O Fluminense só precisa de um empate nessas duas últimas rodadas para poder se classificar aí para as semifinais do Campeonato Carioca, perfeito? E os clubes aí classificados: Flamengo, Portuguesa da Ilha, Volta Redonda e o Fluminense com 2 pés lá. E o Vasco da Gama aí sofrendo aí na 8ª colocação no Campeonato Carioca. Bom, meus amigos, com relação ao jogo aí do Flamengo, independentemente de ser um amistoso, de não estar valendo muita coisa, o Vasco tem que entrar para poder quebrar esse jejum e convencer o torcedor do Vasco, para poder provar que evidentemente houve evolução. Esse clássico pode ser adiado, perfeito? O Flamengo entrou com uma representação na FERJ pedindo o adiamento deste clássico aí. O clássico está programado para quarta-feira às 21 horas e o Flamengo quer que o clássico seja na quinta-feira para dar tempo dos jogadores recuperarem aí para poder jogar o Vasco da Gama. O Flamengo que enfrentou o Palmeiras aí na Supercopa e venceu, então eles querem recuperar. Vamos ver a representatividade do Jorge Salgado, né? Afinal de contas, é como a Vanessa Rich falou ontem, parabéns, né? É como o Abel falou ano passado, foi lindo. A escalação do Vasco da Gama para esta partida, lembrando que o Vasco treina nesta manhã, não houve folga durante o final de semana, é Lucão, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Andrei, Garlarza, Marquinho Gabriel, Morato, Peck e Cano. Essa é a escalação do Vasco da Gama para esse jogo e a gente espera que o Vasco durante toda essa semana tenha conseguido aí
principalmente verificar os erros aí defensivos, porque a gente não aguenta mais levar gols de cabeça. Com relação à situação de reforços, essa semana deverá chegar reforços aí no Vasco da Gama. O técnico Marcelo Cabo, na semana passada, mencionou que ele quer pelo menos 3 reforços para poder fechar a equipe aí para a estreia da Série B, que acontece no dia 27 de maio. E a gente fica aí na expectativa. O Vasco estaria conversando aí com Tony Anderson, né, meia lá do Red Bull Bragantino, e surgiu aí a possibilidade do Lindoso vir a jogar no Vasco da Gama. A gente vai ter mais detalhes sobre isso nesta segunda-feira. E, gente, com relação à política do Vasco da Gama, essa semana pode ser uma semana decisiva aí, onde a liminar do Mussa pode cair. Isto mesmo, somos sabedores que o Jorge Salgado preside hoje o Vasco da Gama através de uma liminar. Ele está pendurado por conta de uma liminar que lhe foi concedida no dia 25 do mês de janeiro. E essa liminar pode cair a qualquer momento. O Jorge Salgado peticionou e pediu para que o Camilo Rulieri fosse afastado desse processo e que o custódio fosse o relator deste processo. O Salgado já havia peticionado pedindo para tirar o juiz de primeiro grau, o Paulo Roberto Corrêa, né, alegando aí que ele está inapto, né, que ele é suspeito por ser um sócio votante do Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu pergunto aí, qual o intuito dessa galera aí? É medo? O que está acontecendo? Não está resolvido? O TJ não é território deles? Por que essa atitude? A gente fica se perguntando. Por quê? Não está resolvido? Fato é que o Camilo Rulieri estipulou um prazo de 15 dias para que contrarrazões fossem apresentadas. Nessas contrarrazões não houve o anexo da listagem da Eleja Online, muito menos do banco de dados da empresa no que tangencia a gincana do dia 14. E eles vão ter que demonstrar na justiça como 1 mais 1 são 2, terão que demonstrar verdadeiramente que não existiu fraude. E a gente sabe que todo esse processo eleitoral aí do Vasco da Gama, dessa gincana do dia 14, é cheio, repleto de vícios. Então vamos ficar atento, porque essa semana a gente deve ter novidades aí. Eu tenho dito isto sistematicamente. E eles estão com medo, estão ficando borrados aí, tanto que eles querem trocar o juiz, o relator da ação, que já deram decisões positivas para a gente. Continuem a acreditar, porque a verdade prevalecerá. Correto? Muito obrigado pela sua atenção e fiscalize. Fique esperto. Vasco neles. E outra coisa, tranquilidade. O chopp está comprado e já deu Vasco. Valeu!